Marlon Araújo já está aqui na roupa de sair de sexta-feira para falar pra gente. Hoje ele não teve folga, porque sexta-feira é o dia do Marlon, dá aquela folga, não é isso, Marlon? É, mas hoje tá só after cidade. Tem tempo, né? Boa noite, tem tempo. Tem tempo, mas o legal é que ontem encerrou a 19ª rodada da competição. 50% da competição. Rapidinho, a gente só ajustar o seu microfone rapidinho. Eu vou colocar, o Marlon vai trazer pra gente as informações do jogo. O CSA venceu mais uma. É o quarto jogo que o CSA pontua, né? 3 vitórias seguidas e um empate. 4 jogos seguidos e com um bom resultado. Eu vou colocar na tela, daqui a pouco a gente vai trazer a classificação, inclusive, né? Já tá ok, Marlon? Marlon, vamos falar, pode soltar já as imagens do jogo? A gente, infelizmente, já não tem o gol, né? A gente não teve o gol lá na cidade de Pelotas, mas a gente tem algumas imagens da assessoria do CSA e eu queria que você comentasse. O CSA teve dificuldades no jogo? Foi um jogo bem disputado? Um jogo disputado, um jogo difícil. A equipe do CSA resolveu o jogo logo no primeiro tempo, quando fez o gol aos 15 minutos, uma triangulação e um belíssimo gol do Gabriel. Mas o CSA foi fazer o Edson Moura futebol, que é o tchá-tchá-tchá do segundo tempo. E aí? E aí acabou quase pagando caro. No último minuto... A minha tática não foi boa. Não foi boa, porque com a sua superioridade, você tem que fazer o segundo gol para ter tranquilidade, para aí sim colocar o tchá-tchá-tchá de Edson Moura. Entendi. E aí surtir efeito. Com 1-0, com um placar mínimo, acabou sofrendo uma pressão no final do jogo. O CSA criou diversas oportunidades e poderia ter conquistado uma vitória com maior tranquilidade. Mas valeu sim os 3 pontos, 4 jogos que a equipe do CSA disputou. De 12 pontos, ganhou 10 pontos. É um time que vem na sua 3ª vitória consecutiva e dá um feedback de que chegou para disputar o G4. Está a 5 pontos do CRB, que é o 4º colocado. O CSA chegou a 28 pontos, o CRB tem 33. O CSA mira chegar no G4. Está a 5 pontos, 2 vitórias e derrotas e tropeços de quem estão à sua frente. Então, por isso, o torcedor azulino comemorou bastante e já está pensando na terça-feira, quando o CSA joga pelo retorno, pela 20ª rodada, com novidades. Na terça, mas no sábado, o CRB já estreia o VAR, Edson Moura. A segunda fase da competição tem o VAR. Antes da gente falar do CRB, a gente tem um trechinho da entrevista coletiva do técnico, né, do CSA, que fala exatamente desse retrospecto nesses últimos jogos, né? Porque você falou, em 12 jogos disputados, conquistou 10 pontos, ou seja, saiu de 18 para 28, né? E subiu muito na tabela. Vamos ouvir o técnico Ney Franco. Olha, primeiramente a gente sai de um jogo extremamente difícil, mas eu acho que a principal avaliação que eu faço hoje como treinador do CSA é o trabalho desenvolvido na semana desses jogadores, o foco que esses jogadores estão e a concentração que eles estão entrando nos jogos, aí nos últimos jogos. Por isso que a gente está com 4 jogos consecutivos aí, somando pontos, com 3 vitórias e um empate, onde a nossa defesa agora ela se ajustou, né? Onde todos os jogadores participam da marcação, onde a gente começou a criar oportunidades de gols, né? Eu queria destacar muito nessa entrevista, nessa entrevista também, essa entrega desses atletas, jogando com raça, com vontade, determinação, como o treinador gosta, como a diretoria gosta, como o torcedor gosta. E mais uma vez, a gente está ganhando boas opções, né? Não se baseando apenas na nossa equipe, naqueles jogadores que entram iniciando o jogo. Hoje a gente está qualificando aí os suplentes, né? Então, esses 3 últimos jogos, esses jogadores que entraram no segundo tempo, eles foram determinantes para as nossas vitórias, né? Mantendo o ritmo, né? A intensidade do jogo o tempo todo. Pois é, falou bem aí o Ney dessa questão de ter o banco ajudando, né, Marlon, quando é acionado, né? Típico do líder, ele não traz para ele o mérito, ele divide e passa o mérito para os atletas, mas ele tem muito mérito. Ele entendeu e modificou aquele momento tático do CSA, que circulava muito a bola. O CSA do Ney Franco rouba a bola e tem mais verticalidade para atacar. Já venho falando isso nas análises táticas desses últimos jogos. E com isso ele abre competitividade dentro do elenco. Foi isso que ele acabou de dizer. Ele modifica as 5 substituições e o time não perdeu performance.
Essa é a característica que o CSA E tem é muito apresentado. bom para você começar um segundo turno, um retorno, na verdade, segundo turno, mas o retorno, jogos de volta, com mais motivação, né, Marlon? Vamos ver a classificação, que eu acho que a classificação é muito importante para a gente mostrar como termina a primeira fase, ou seja, os jogos de ida, e como vai começar os jogos como vão começar os jogos de volta. Nós temos Alagoas na parte de cima da tabela, entre os 10 melhores colocados da Série B. Dois alagoanos estão lá, isso é muito bom, né, Marlon? A gente contava, o CRB estava lá sempre brigando aqui, teve chance, inclusive, de assumir a liderança, não assumiu, acabou caindo para a 4ª posição, mas o CSA ainda não tinha entrado outras rodadas, mas assim, há muito tempo não estava ocupando esse espaço. E a forma como chega. Chega de 12 pontos ganhando 10. Então, o que a gente traz e o que a gente falava antes de iniciar a competição, que um estando bem puxa o outro. É verdade. E a gente já acostumou lá no passado de disputar a outra parte da tabela, Exatamente. fazendo conta para quem permanece. Agora, a nossa referência é outra. É a primeira página, mas tem um detalhe. Ninguém tem gordura, Edson. CRB vai jogar contra o Remo. Se perder, Sampaio Correia, Guarani tentam ultrapassar. Né? Tem os critérios de desempates, mas aqui o Coritiba está jogando agora com o Avaí, o Avaí já está vencendo por 1-0. Então, essa competitividade aqui, o CRB desperdiçou a chance de abrir gordura aqui. É verdade. Mas estamos está no bolo, nesse bolo, aí, o retorno para você ter uma ideia, por exemplo, o Náutico liderou desde o início da rodada. Onde está o Náutico? Isso. Na 7ª posição. Exatamente. Botafogo, né, que era muito esperado do Botafogo, é o melhor colocado dos grandes. Exatamente. Porque Vasco está na outra... Bota a outra parte da tabela. O CSA está com 28, o CRB está com 33. Na outra página tem o Vasco, também com 28, mas o CSA leva vantagem. O Brusque, né, que também liderou em algumas rodadas, estava lá na frente. Hoje já aparece em 13º. Cruzeiro, muito mal, com 21 pontos. Vitória, olha só, história do Vitória aqui com 16 pontos. Quer dizer, a gente tem ainda muitos grandes lá atrás e isso é uma boa motivação para esse retorno, né, Marcos? O jogo de 6 pontos do CSA na próxima terça-feira. Venceu, passa a equipe do Náutico. Então vai ser um jogo muito importante. De sorte aqui, o futebol de Alagoas vive um novo momento, um momento de buscar o acesso. Isso é o mais importante. Agora é aguardar como vai reiniciar esses jogos de volta. CRB no sábado, 21 horas, e amanhã, CSA na terça-feira. CRB e Remo. CRB e Remo. E na semana melhor, que vem, Remo e CRB. Porque o jogo é fora. O jogo é fora. E o CSA joga na terça. Na terça, fechando a rodada no estádio Rei Pelé. Vamos torcer. Amanhã a transmissão da Pajussara FM e Marlon agora. E como o microfone falhou, Dedé, vamos lá, tem que pagar 10. Eita, rapaz. Mas foi culpa sua ou foi culpa do Dedé? Mas eu pago também. Não foi não, do Dedé não. Dedé não. Agora, antes tá liberado essa culpa. Antes de mandar de me despedir, depois de pagar 10, mandar um abraço pro seu Adelmo. Seu Adelmo tá sempre acompanhando. Ó, a produção VAR, o VAR. Isso o quê? Fecha aqui em mim. Quantos? Fecha aqui em mim, não foram 10. Vamos lá. Foram só 5. O tempo tá passando, ele vai passar mais 5 agora. VAR, atenção, meio do campo. Ok, Marlon, pagou os 5. Mais 5, agora pagou 10. Rapaz, querendo enrolar, né? Ô, Marlon, rapaz, mas o pessoal fica contando, pô. Comandante, pelo amor de Deus, comandante. Um abraço, Marlon Araújo. Tá liberado.